Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal e hoje o nosso tema é imunologia, sistema imune, na parte de anatomia e fisiologia humanas. Mas antes de a gente começar o conteúdo, quero pedir a você, se não tiver inscrito no canal ainda, clica aqui no botãozinho no canto direito e se inscreve, deixa a curtida se esse vídeo for útil para você e não esquece de comentar caso tenha alguma dúvida ou alguma sugestão para o próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que ele possa chegar a mais pessoas também. Então vamos entender um pouquinho como funciona o nosso sistema imune, quais são as suas células, quais são os mecanismos desse sistema essencial para a nossa sobrevivência. Bom, primeiro a gente tem que entender que a anatomia ela vai estudar células, como funcionam as células dos nossos tecidos, como esses tecidos formam órgãos e como esses órgãos formam sistemas. Então, quando a gente para entender a nossa imunidade, a gente para entender como funciona a defesa do nosso organismo, a gente precisa entender como as células diferentes vão atuar em processos na imunidade do organismo. Então, nosso sistema imune ele funciona por meio de mecanismos de reconhecimento de antígenos, ou seja, daqueles invasores que podem ser micro-organismos ou podem ser proteínas, que o nosso sistema vai reconhecer e vai gerar uma resposta para promover a defesa. Ele vai estar presente tanto no nosso mecanismo genético, ou seja, a gente contém já uma memória imunológica que é passada a partir das gerações, e também a partir dos nossos diferentes tecidos, como o tecido sanguíneo. Então a gente começa aqui entendendo dois tipos de imunidades. Tem imunidade inata, que é aquela que o indivíduo já nasce com ela é inespecífica, ou seja, ela atua em amplo espectro, e a imunidade adquirida, que é aquela que você vai ao longo da vida desenvolvendo mediante a sua exposição a diferentes antígenos. Nós possuímos barreiras naturais, que são aquelas geralmente promovidas por estruturas de defesa, aquelas que são inespecíficas também, não são contra agentes determinados. Então nós temos como, por exemplo, citar como exemplo a pele, o trato digestório, o trato genito-urinário e a conjuntiva dos olhos. São barreiras físicas contra a entrada de agentes físicos, que vão impedir que os micro-organismos penetrem no nosso organismo. E temos o sistema complemento, que é a barreira específica, que é desencadeada pelas células de defesa, bem como as proteínas, os anticorpos produzidos pelas mesmas. E elas têm como exemplo os processos de inflamação, o complexo de ataque à membrana e também processos de fagocitose celular. A primeira etapa do sistema imune é o reconhecimento. Ele se dá por meio da identificação do antígeno para você entender qual é a resposta adequada para ele. A etapa 2 é quando o nosso organismo desenvolve uma resposta para aquele determinado antígeno. E a etapa 3 é a memória, quando ficam armazenadas informações sobre aquele invasor e como se defender contra ele. Então, comumente, a gente chama as células de defesa de glóbulos brancos ou leucócitos. Quem são essas células? São células sanguíneas que têm núcleo, então, diferente das hemácias que são anucleadas, os leucócitos eles têm núcleo. De acordo com o tipo de leucócito de célula de defesa, eles vão ter tamanhos diferentes e a maior parte dessas células é produzida na medula óssea vermelha. Uma menor parte delas é produzida em órgãos específicos, como o baço e as amígdalas, também chamadas de tonsilas palatinas. A gente tem aqui o mecanismo de atuação da imunidade inata, então é uma barreira epitelial, são os fagócitos, células dendríticas, sistema de complemento e células NK, natural killer, que são as assassinas naturais, e temos a parte de imunidade adaptativa, que é aquela que você desenvolve ao longo da vida, ou seja, nossos linfócitos B têm contato com os antígenos, eles se multiplicam e produzem os anticorpos específicos. Os linfócitos T vão ser as células aí de memória que vão promover o desenvolvimento das células T efetoras, que vão ter aí a memória de longo prazo da imunização do nosso organismo. Só para você ter uma noção da proporção de células de defesa, por exemplo, a gente tem o número de glóbulos vermelhos das hemácias de 5 vezes 10 a 6 no nosso tecido sanguíneo, isso por milímetro cúbico. As plaquetas ocupam 2,5 vezes 10 a 5 e os glóbulos brancos 7,3 10 a 3. E aí a gente tem, desse total de glóbulos brancos, células de defesa, os neutrófilos eles ocupam entre 50% e 70% desse total, os linfócitos entre 20% e 40%, os monócitos entre 1% e 6%, os eosinófilos 1% a 3% e os basófilos menos de 1% desse total.
E aí a gente vai entender agora quais são as imunoglobulinas, ou seja, quais são os anticorpos. Necessário entender que anticorpo é uma proteína produzida por célula de defesa, produzida por leucócito. Então o leucócito ele pode produzir anticorpos diferentes, e aí a gente tem essas imunoglobulinas de 4 principais tipos diferentes, tá? A IgM é a primeira a ser produzida em caso de infecção por micro-organismos, então essa é uma imunoglobulina específica para atacar micro-organismos. A IgA é uma imunoglobulina que protege contra a infecção viral ou bacteriana nas mucosas. A IgG ela é produzida em seguida à IgM, ou seja, ela é uma resposta a longo prazo, quando você tem uma infecção por micro-organismo e você armazena esse anticorpo para defesa de longo prazo. E a IgE é encontrada em quadros alérgicos. Então, esse aqui é só você entender a estrutura dos anticorpos. Essa é uma estrutura de uma IgG, essa é uma IgE, uma IgD, IgM e IgA. Então, repare que a estrutura proteica dessas imunoglobulinas é totalmente distinta, porque elas possuem alvos diferentes e funções específicas. Essas são as células que a gente encontra no nosso sistema imune: neutrófilo, eosinófilo, basófilo, macrófago, monócito e linfócito. A gente vai ver agora quais são as características de cada uma dessas células. Bom, os neutrófilos eles estão em maior proporção e eles têm por função atividade microbicida e fagocitária, ou seja, eles têm como função engolir e destruir bactérias, micro-organismos, também protozoários. Os linfócitos eles têm um reconhecimento imune específico, ou seja, eles vão desencadear respostas específicas de acordo com os antígenos que estão presentes no nosso organismo. Então, eles vão ter atuação nas respostas imunes adquiridas. Os linfócitos B, que são ativados pela imunoglobulina D, a IgD, que produz anticorpos para os antígenos, e ela tem por função esse primeiro momento de defesa do nosso corpo. Já os linfócitos T, eles vão atuar na imunidade específica, uma vez que o antígeno é identificado e eles possuem aí uma resposta desencadeada para cada tipo de antígeno distinto. Então, por isso a gente vai ter os linfócitos T do tipo TCD4, que são auxiliares, TCD8, que tem resposta citotóxica, TFOXP3, que são respostas reguladoras de atividades celulares, a NKT, que são os linfócitos natural killer, o TCD45, que é um linfócito T de memória, e o TCR, que é um gama-del. Então aqui a gente tem, olha só a diferença da primeira exposição ao antígeno, então você vai ter o anticorpo M, e aqui o anticorpo G, que é o que a gente chama de resposta secundária. Olha como o organismo, nesse caso aqui, teve uma resposta muito mais acentuada e, por conta disso, uma maior eficiência no combate ao antígeno. Então, esse é o papel dos linfócitos, garantir que uma segunda exposição ao antígeno promova uma defesa mais eficiente do organismo. Os monócitos eles têm por função penetrar nos diferentes tecidos para defender esses tecidos dos patógenos. O monócito ele pode se diferenciar em outras células de defesa, vai penetrar nos tecidos e promover essa defesa, transformando-se em outros tipos de célula. Os eosinófilos têm como função específica atuar contra parasitas. Então, eles vão procurar parasitas que sejam extracelulares ou intracelulares e vão combater esses parasitas. Os basófilos têm por função atuar na mediação dos sistemas inflamatórios, ou seja, promover as inflamações que vão atuar na eliminação dos antígenos. E os macrófagos eles têm como função englobar, fagocitar partículas e micro-organismos. O macrófago ele vem dos monócitos. O monócito ele se diferencia em macrófago e ele vai poder engolir, englobar uma bactéria, por exemplo, e digerir essa bactéria, eliminando-a do nosso organismo. A origem dessas células é na medula óssea, então você vai ter inicialmente uma célula indiferenciada chamada de hematopoética. Essa célula pode se diferenciar em eritrócitos, que são hemácias, em plaquetas, que são células que atuam na coagulação sanguínea, ou ela pode se diferenciar em células de defesa, que pode ser o neutrófilo, ou basófilo, eosinófilo, ou linfócito, que tem os dois tipos, B e T, ou esse monócito aqui pode se transformar em um macrófago. Então, como é que funciona, né, o sistema de penetração desses monócitos nos diferentes tecidos? Bom, haverá um estímulo que é a presença do antígeno e aí esse monócito ele passa pela etapa de rolagem, que é quando ele desliza sobre o tecido, né?
e isso ocorre por meio de uma ativação endotelial, ou seja, o estímulo dentro do tecido faz com que ele atraia os monócitos, isso a gente chama de quimiotaxia, que é a ativação pelo estímulo químico. Daí as seletinas, que são proteínas que vão identificar o ponto exato onde o monócito pode se aderir e depois transmigrar, pode fazer uma diapedese, que é uma passagem através das células do tecido. Então, primeiro ele vai ativar as seletinas, que vão identificar o local, depois as integrinas, e aí, uma vez que ele atravessa o tecido, ele pode se dirigir até o antígeno e combatê-lo, o que a gente chama de ativação leucocitária. A resposta imune também pode se desenvolver por meio da expansão clonal de linfócitos B, ou seja, quando você vai ter as células de defesa sendo multiplicadas e aí elas atingem uma maior abrangência, uma vez que elas vão conseguir produzir muito mais imunoglobulinas, a gente chama essa fase ativação, onde você vai ter a proliferação dos linfócitos, a diferenciação deles em depois linfócitos T, bem como a diferenciação nos produtos de imunidade, que são os anticorpos, as imunoglobulinas. Então aqui a gente vê a diferença de um quadro de resposta primária. Repare, a concentração de anticorpos é menor do que numa resposta secundária, haja vista que você tem aí os linfócitos que vão atuar como células de memória. Logo, uma segunda exposição ao antígeno ela é menos danosa ao organismo porque você já tem todo o aparato de defesa pronto. A gente tem que falar um pouco também sobre vacinas, a importância da vacinação na imunização das populações. As vacinas surgiram no século XVIII ainda, quando o cientista Edward Jenner procurava uma prevenção para a varíola. A varíola é uma doença viral, causava febre e dores de cabeça no corpo, lesões cutâneas, ou seja, várias feridas na pele, e podia levar as pessoas ao óbito. E aí o Jenner observou que mulheres que atuavam ordenhando vacas contaminadas por uma doença chamada cowpox, uma doença similar à varíola, essas mulheres eram imunes à varíola humana. Então, em 1796, o Jenner inoculou o pus de uma mulher chamada Sarah Nelmes, contaminada com cowpox, uma doença que era a varíola bovina, em um menino de 8 anos chamado James Phipps. Esse menino teve uma reação leve àquela pustulação, àquela inoculação do pus da mulher, da Sarah Nelmes. Depois de 10 dias, o menino havia se recuperado daquela inflamação. Após certo tempo, o Jenner expôs o James Phipps ao pus de uma pessoa com varicela, com catapora, e o menino não teve nenhuma reação. Portanto, esse foi o nascimento do método de vacinação. Inclusive, vacina vem de vaca, que é a origem da doença similar à varíola, lá na Inglaterra, e aí ela tem sido responsável por salvar muitas vidas em todo o mundo nos últimos anos. No Brasil, o hábito da vacinação, a prática da vacinação, chegou ainda em 1804, no início do século XIX. Qual é a diferença entre vacina e soro? Isso é algo bem interessante, porque as vacinas elas usam proteína do antígeno, o antígeno morto, enfraquecido ou em partes. Elas têm seu efeito por longo prazo, porque elas estimulam a produção de anticorpos no hospedeiro. Então, alguns exemplos de vacina: a BCG, a tríplice viral, a varicela, a vacina da gripe. Já os soros, eles usam os anticorpos que estão prontos, fabricados em um outro organismo. Por exemplo, para fabricar soro para veneno de cobra, você inocula um cavalo, uma cobaia, com aquele veneno da serpente, ele produz uma resposta imune àquele veneno. Você, depois de um processo de separação dos componentes sanguíneos do cavalo, prepara-se um soro, como um soro glicosado, contendo os anticorpos desse animal, da cobaia. E o soro, por não estimular a produção de anticorpos, ele tem um efeito de curto prazo, uma vez que os anticorpos vêm prontos da cobaia de onde ele foi produzido. Então, alguns exemplos são o soro antilapídico, antibotrópico, antiescorpiônico, antiofídico e antiapílico. Então, são soros para determinados tipos de peçonha e venenos que a gente vai ter presentes aí, no nosso sistema de saúde. Aqui nós temos vários gráficos tirados de uma questão de vestibular, e aí você teria que identificar aqui qual é o gráfico correspondente à concentração de anticorpos no sangue de um paciente administrado soro e o outro que foi administrado vacina. Repare que na imagem B você tem a concentração de anticorpos caindo
esse seria corretamente o soro, porque você coloca a concentração de anticorpos no soro e aquela pessoa, depois de um tempo, não vai ter condição de produzir. Então, a concentração desses anticorpos vai cair. Enquanto, quando você administra a vacina, essa pessoa passa a ter a capacidade de estimular o seu próprio sistema imune a produzir os anticorpos necessários. Depois de um tempo, esses anticorpos ficam presentes na circulação desse indivíduo. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima aula. Abraços biológicos!